Olá, olá, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a este canal. Mary Tecidos. Eu sou Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês um novo tutorial para a aula de hoje. Vamos fazer o passo a passo detalhado desta bolsa linda e elegante. Olha só que bonita! Nós vamos fazê-la com um ponto fantasia, um ponto bem detalhado, muito bem acabado. Olha que espetáculo de pontos! Também vamos fazer a base, essa vamos fazer do zero. É uma base firme, bem estruturada, com pontos centralizados por dentro. A bolsa fica bastante espaçosa. Vamos colocar acessórios dourados que reforçam a elegância da bolsa. É uma bolsa bonita, elegante, fácil de fazer e bastante econômica. Usamos bem poucos materiais nela. E se você é nova, não é? Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos tutoriais. Agora vamos para a lista de materiais, seguida do passo a passo. Para este projeto, vamos precisar dos seguintes materiais e você pode adquiri-los na sua loja online. Seus insumos. Na descrição do vídeo, vou deixar o link para a página de compras deles. Tenho tesouras, agulhas de gengibre de 6 milímetros. Essa será a nossa agulha principal. Agulha de tricô de 3,5 que usaremos para esconder fios. Fita métrica, 5 marcadores de ponto, 80 centímetros de corrente, 2 mosquetões em formato de coração, um fecho magnético para costura, uma argola, mosquetão de 2 centímetros de diâmetro, um sino para o tassel, uma placa personalizada. Essa é opcional e você pode adquirir na sua loja online. E os seus materiais? Vou trabalhar com trapilho pluma selecionado. Este tem um fio de 2,5 centímetros de largura e o novelo vem com 1 quilo. Vamos começar com o primeiro. Vamos começar com o primeiro ponto. 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 Começar com ele. Vamos começar com ele. A base da bolsa, essa vamos fazer com ponto baixo centrado. Vocês também podem substituir essa base por uma base de couro ou podem fazer uma base com ponto baixo simples. Então, começamos fazendo um nó corrediço. E vamos crochetar. 14 correntinhas mais uma de altura, um total de 15 correntinhas. Temos a laçadinha na agulha, damos uma laçada e deslizamos a laçadinha na agulha. Damos uma laçada e deslizamos. Vamos fazer esse processo até completar as 15 correntinhas. Completei as 15 correntinhas e elas medem 12 centímetros do arco. Vamos trabalhar a primeira carreira e vamos fazer isso na parte de trás da correntinha, onde estão as alcinhas, aqui. Passamos a agulha por baixo de cada uma, começando na segunda alcinha, porque a primeira é o ponto de altura. Então, começamos aqui, na segunda. Passamos a agulha, laçamos o fio, damos altura no nível da argolinha que está na agulha. Laçamos o fio novamente e passamos por baixo das duas argolinhas. Passamos por baixo da próxima alça, laçamos o fio e fazemos aqui um ponto baixo. Passamos por baixo da próxima. Fazemos aqui o ponto. Vamos trabalhar um ponto embaixo de cada alça até chegar à última. Chegamos à última alça. Nessa, vamos fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos dentro desse mesmo ponto. Para dar já o formato ovalado à base, passamos por baixo da alça, laçamos o fio, sempre levantando até o nível da orelhinha que está na agulha. Laçamos o fio e fechamos o ponto. Como este é o primeiro ponto do aumento, vamos colocar aqui um marcador. Vamos fazer o segundo ponto dentro do mesmo espaço.
E o terceiro ponto. Colocamos um marcador neste último. Completamos assim os 3 pontos, 1, 2 e 3. E vejam como a base vai tomando forma aqui no canto, o formato ovalado. Então, aqui nos pontos deste lado, vamos trabalhar ponto baixo, passando a agulha por baixo da correntinha completa. Passamos por baixo da correntinha, fazemos um ponto por baixo da próxima. Assim, até chegar à última correntinha. Vamos trabalhar um aumento triplo, como fizemos deste lado. Mas neste ponto, já temos o primeiro ponto. Olhem aqui, aqui está a última correntinha e vejam que deste lado já temos o primeiro ponto. Então, o que vamos fazer? Vamos completar os 3 pontos, fazendo um ponto nessa correntinha. Colocamos o marcador. Então vejam que aqui temos 1 e deste lado 2. Para fazer o terceiro, damos altura a esta orelhinha e ele se completa no momento de fechar a volta. Passamos por baixo da primeira correntinha, vejam que é o primeiro ponto, deste lado. Laçamos o fio e aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Passamos a primeira laçada por baixo da que já tínhamos e aqui completamos o terceiro ponto. 1, 2 e 3, finalizando assim essa primeira carreira com um total de 30 pontos. Trabalhamos um aumento triplo nos cantos e no centro fazemos 12 pontos baixos. Confiram: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui na parte de baixo também temos 12 pontos antes dos aumentos. Temos 3 pontos de cada lado e com isso finalizamos a primeira carreira. Vamos começar agora a trabalhar a carreira número 2. E nesta, vamos fazer os pontos centralizados. O que isso quer dizer, centralizados? Que vamos passar a agulha no centro do ponto. Veja que aqui está o ponto baixo. Passamos a agulha no meio dessas 2 alças. E deve sair aqui atrás, aqui embaixo da lombadinha e aqui onde estão os aumentos, vamos trabalhar 2 pontos em cada ponto. O que isso quer dizer? Um ponto de aumento em cada ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui trabalhamos 2, 2 e 2, passamos a agulha nesse primeiro ponto, bem no centro. Laçamos o fio, damos altura e aqui fazemos o primeiro ponto. Colocamos um marcador nesse ponto. Passamos a agulha novamente. E fazemos o segundo ponto. Já temos o primeiro aumento da segunda carreira. Agora vamos trabalhar. Ponto centralizado. Até chegar ao ponto antes do marcador. Passamos pelo centro do ponto. E fazemos um ponto baixo dentro do ponto seguinte. Vou fazer os 2 últimos pontos. E aproveito para esconder o fio que sobrou, coloco ele na parte de trás. Passo a agulha pelo centro. E faço aqui o ponto. Abaixo da próxima. Já escondemos o fio. E aqui, onde está o marcador,
Retiramos e vamos trabalhar o aumento de 2 pontos. Abrimos bem o ponto aqui e localizamos o centro. Deve entrar no meio dessas duas laçadas, passamos a agulha e aqui na parte de trás, ela deve sair no meio das duas laçadas. Fazemos aqui o primeiro ponto do aumento e colocamos um marcador. Passamos a agulha novamente no centro do ponto. E já completamos o aumento de 2 pontos. Aqui é o ponto central. Olha, aqui onde está, localizamos o centro desse ponto. Chegamos ao próximo marcador. Retiramos e fazemos aqui o aumento. Né? Então, colocamos aqui novamente o marcador. Completamos o aumento. Deste lado, fizemos um total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos trabalhar agora deste lado. 12 pontos centralizados até chegar ao ponto antes do marcador. No centro do ponto, pesamos, ponto centralizado no centro do próximo. Complete os 12 pontos. Vamos fazer o aumento deste lado. Passamos pelo centro e fazemos aqui o primeiro ponto. Fazemos o ponto seguinte. E já temos aqui o primeiro aumento. Vamos fazer aqui o segundo aumento. E 2. Com esse aumento, completamos os 3 desse lado. Vejam que no início da volta, fizemos o primeiro aumento, que foi onde colocamos o marcador. Aqui fizemos o segundo e este é o último. Vamos fechar a volta. Retiramos o marcador, damos altura a essa orelhinha e passamos a agulha por baixo da segunda correntinha. Não por baixo da primeira, mas sim da segunda. E isso vamos fazer só nessa segunda volta. Passamos de trás para frente, colocamos a orelhinha reservada e levamos para trás. Finalizamos a segunda volta com um total de 36 pontos. Por favor, confiram. Trabalhamos 6 pontos nos aumentos e continuamos fazendo 12 e 12 pontos de cada lado. Vamos abrir agora a terceira volta e essa será a última da base. Nos posicionamos aqui no ponto onde fechamos a volta anterior. Vejam que levamos o fio para trás. Aqui na parte de baixo, temos um ponto e passamos pelo centro. Colocamos a orelha reservada, ajustamos o ponto, pegamos a linha. E aqui vamos fazer o primeiro ponto. Temos aqui o primeiro ponto da carreira, nesta terceira carreira. Nos aumentos, vamos trabalhar uma sequência de ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento, ponto simples. Então, neste primeiro ponto, vamos fazer um aumento. Passamos novamente a agulha e fazemos aqui o aumento. Aqui temos 2 pontos. No ponto seguinte, que faz parte do aumento anterior, fazemos um ponto simples. Temos aqui ponto de aumento, ponto simples. Vamos fazer 12 pontos centralizados até chegar ao ponto antes do marcador. Completei os 12 pontos. Fazemos aqui o aumento,
Aqui começamos com um aumento de 2 pontos. Lembrem-se que seguimos uma sequência de ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento, ponto simples. Fazemos aqui o aumento aumento de ponto de aumento de aumento de ponto de aumento. Fizemos aqui 3 aumentos, 1, 2 e 3 aqui no último ponto simples. Finalizamos os aumentos deste lado com um total de 9 pontos. Agora vamos trabalhar os 12 pontos centrais, até chegar ao ponto antes do próximo marcador. Já completei os 12 pontos deste lado. Vamos continuar com os aumentos, seguindo a sequência aqui onde está o marcador. Fazemos um ponto de aumento no próximo ponto simples, ponto de aumento, ponto simples. Vejam que no início fizemos um aumento e um ponto simples. Temos o aumento. Fazemos aqui o ponto simples. No seguinte, o aumento e aqui neste último ponto. Dônio. Aumento, ponto aumento. Isso quer dizer que neste ponto fazemos um ponto simples. Vamos fazer o fechamento. Damos altura a essa orelhinha e passamos por baixo da primeira correntinha completa de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada e levamos para trás. Ajustamos aqui muito bem. Finalizamos os aumentos deste lado e completamos 9 pontos, contando o ponto do fechamento. Sempre que terminarem uma carreira, arrumem os pontos para que a base já vá tomando forma. Aqui finalizamos a carreira número 3. Esta será a última da base, caso você queira a base um pouquinho maior. Continue trabalhando as carreiras seguindo a sequência correspondente. Aqui, finalizamos com um total de 42 pontos. Por favor, confira. Trabalhamos no centro, antes dos aumentos, 12 pontos e em cada aumento fazemos 9 e 9 pontos. A base ficou com medidas de 20 centímetros de comprimento e de largura ficou com 7 centímetros. Agora vamos trabalhar o corpo da bolsa. Aqui vamos fazer uma primeira carreira de ponto baixo para dividir a base do corpo. Vamos fazer isso passando a agulha no centro da correntinha, pegando apenas a laçada que está na parte de cima. Veja que aqui temos a correntinha completa. Passamos pelo centro, pegamos a laçada de cima. E também vamos pegar a alcinha que está na parte de trás. Desta vez, para dar mais firmeza a essa primeira volta, passamos pelo centro e pela alcinha, que está na parte de trás. Nos posicionamos aqui, no ponto onde fizemos o fechamento da volta anterior. Veja que essa orelhinha tem 2 fios.
Passamos a agulha no centro, de trás para frente, giramos. Dessa forma, colocamos a orelhinha reservada na agulha. Ajustamos muito bem o ponto, até que o fio na parte de baixo fique do mesmo tamanho dos outros, correntinhas. Façam aqui o primeiro ponto. Façam e passem pelo centro e por baixo da lombadinha. Vocês vão continuar o processo no centro de cada correntinha, por toda a borda da base, até chegar aqui, neste último ponto. Com isso, finalizamos a volta. Aqui não fazemos aumentos, trabalhamos um total de 42 pontos. Verifiquem, por favor, vejam que aqui já dividimos a base do corpo da bolsa com essa linha. Vejam como fica bem bonita. Sempre que terminar uma volta, vá ajeitando ela. Aqui ajeitamos dessa forma. E já a peça, vejam como vai tomando forma. Fazemos o fechamento da volta, damos altura a essa orelhinha e passamos por baixo da primeira correntinha completa de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Ajustamos bem esse fio e vamos começar aqui a volta número 2, que vai ser com ponto centrado. Passamos pelo centro do ponto, onde levamos o fio para trás. Colocamos a orelhinha na agulha. Ajustamos o fio. E fazemos aqui o primeiro ponto. Vejam que temos aqui o ponto centralizado, passamos pelo centro do próximo ponto. Aqui damos altura sempre no nível da argolinha que está na agulha, para que todos os pontos fiquem certinhos, bem parecidos. Passamos pelo centro do próximo. E assim, vamos continuar fazendo os pontos, um no centro de cada ponto, até chegar aqui neste último. Completamos os pontos, vamos fazer aqui o último. E com este finalizamos a segunda volta. E olha como os pontos ficam centralizados, todos bem alinhados e do mesmo tamanho. Mas se você prestar atenção, a base está torta. Mari, e isso acontece porque é muito normal que isso aconteça nas primeiras voltas de subida. A base tende a entortar. Mas à medida que você for fazendo as voltas, ela vai tomando forma. O que você deve fazer é ir organizando sempre que terminar uma volta. Vamos fazer o fechamento, damos altura. Passamos aqui, vamos fazer o fechamento. Damos altura a esta orelhinha e passamos por baixo da correntinha completa, de trás para frente. Colocamos a orelhinha e levamos para trás. Aqui ajustamos e dessa forma vamos fazer o fechamento em todas as próximas voltas. Então, agora, para começar a terceira volta, vamos iniciar fazendo o ponto fantasia, que é o padrão com o qual vamos continuar trabalhando, o corpo da bolsa. Então, prestem bastante atenção, porque aqui vamos começar com ponto centrado, como fizemos na volta anterior. Passamos a agulha por baixo da alça que levamos para trás. No centro do ponto, colocamos a laçadinha reservada. Ajustamos, pegamos a laçada e levamos para frente.
Aqui temos uma laçadinha na agulha de crochê. O que vamos fazer agora não é fechar o ponto, mas sim passar a agulha pelo centro do ponto da carreira anterior. Olhem que é a base aqui, bem embaixo, aqui no centro, onde fizemos o primeiro ponto, no centro do ponto da carreira anterior. Aqui passamos a agulha no centro do ponto que está embaixo. Laçamos o fio, puxamos e aqui temos duas alcinhas no crochê. Vamos deslizar a primeira dentro da que já tínhamos. Subimos o ponto e aqui fechamos o ponto. Temos nosso primeiro ponto. Fantasia? Passamos a agulha no centro do próximo ponto. Aqui ajeitamos bem o fio, levamos para frente e subimos o ponto. Na altura da argolinha que está na agulha, o que fazemos agora é passar a agulha no centro do ponto que está embaixo. Laçamos o fio, puxamos e ficamos com 3 argolinhas na agulha. Deslizamos a última argolinha pelo meio da que está no centro. Puxamos e aqui damos altura até o nível da argolinha que está na agulha. Pegamos o fio novamente e aqui fechamos o ponto. Assim vai ficando esse ponto. Fantasia. Passamos pelo centro do próximo ponto, pegamos o fio, cruzamos o centro do que está abaixo. Deslizamos aqui, damos altura e fechamos o ponto. Passamos a agulha no centro do próximo ponto. Acomodamos o fio aqui. Damos altura até o nível da laçadinha que está na agulha, passamos pelo centro do ponto que está embaixo. Deslizamos, damos altura e fechamos o ponto, repetimos novamente, passamos pelo centro, pegamos o fio, damos altura. Não assim, e sim assim. A altura não se dá em cima, mas sim aqui embaixo, porque se der muita altura. Esse montinho que fica no ponto fica muito grande. Então a ideia é que não fique nem muito apertado, nem muito solto. Então, vão passar a altura assim? Descem, vejam que a orelhinha deve alcançar para descer o ponto. Passem pelo centro. Pegam a laçada, deslizam logo por essa orelhinha e aqui dão altura, pegam a laçada e fecham o ponto. Ajeitam bem e assim deve ficar para vocês. Percebem que esse ponto fica mais solto do que o anterior. Soltam e repetem o processo. Nesse caso, repetimos novamente. Passam pelo centro, ajeitam a laçada, passam pelo centro, deslizam o ponto de baixo, que passam logo por essa orelhinha e dão altura. Pegam o fio e fecham o ponto. Passam pelo centro do próximo, ajustam muito bem o fio na agulha. Dão um pouquinho de altura e passam pelo centro do ponto de baixo. Puxam, deslizam em seguida e aqui fecham o ponto. Vejam que o processo é muito simples e o resultado fica muito bonito. Continuamos. À medida que forem fazendo, vão conseguir fazer um pouquinho mais rápido. E assim, obrigada! Deslizo e fecho.
Vamos fazer o último ponto. Passamos pelo centro, ajeitamos muito bem o fio aqui. Passamos a agulha no centro do ponto de baixo. A deslizamos. Damos altura e fechamos o ponto. Finalizamos esta primeira volta do ponto fantasia. E vejam como ficaram os pontos. Aqui dá para ver as ondinhas. E em cima o ponto. Olha que bonito. Vamos fazer o fechamento e é o mesmo que fizemos nas voltas anteriores. Agora vamos começar a volta número 4 e essa vamos fazer com ponto centralizado. Vamos combinar esses dois pontos. Ponto centralizado, ponto fantasia, ponto centralizado, ponto fantasia. A volta número 2 fizemos com ponto centralizado, a volta número 3 com ponto fantasia, agora a volta número 4 com ponto centralizado. Passamos a agulha no centro do ponto, onde levamos o fio para trás. Colocamos a orelhinha reservada aqui e ajustamos bem o ponto. Pegamos o fio e fazemos aqui o ponto centralizado. Passamos pelo centro do próximo ponto, fazemos o ponto centralizado no centro do próximo. Fazemos o último ponto. Damos altura, fazemos o fechamento. Abrimos o centro do ponto. E aqui vamos começar. Agora, a volta número 5. Nesta volta, vamos trabalhar o ponto fantasia. Então, não vamos fechar o ponto, mas sim deixar a laçadinha na agulha. Passamos a agulha pelo centro do ponto anterior. Passamos a agulha e pegamos o fio. Que ele esteja bem organizado. E temos duas alcinhas na agulha. Deslizamos, damos altura e fechamos o ponto. Passamos pelo centro do próximo, no centro do ponto de baixo. Pegamos a laçada, deslizamos em seguida. E aqui damos altura. Fechamos o ponto, vamos ficando. Passamos no centro do próximo. Pegamos a linha, passamos a agulha no centro do ponto de baixo. Deslizamos. Vamos ao centro. Passamos pelo ponto de baixo. Tiramos, deslizamos. Damos altura e fechamos o ponto. Olhem como fica o ponto. Continuamos fazendo o processo até chegar a este último ponto. Deslizamos o último ponto, passamos pelo centro, pegamos a linha
e damos um pouquinho de altura. Não deem muita altura para essa orelhinha, porque se vocês derem altura com a peça desse jeito, quando fizerem o ponto, ele vai acabar sendo omitido. Vai ficar muito grande, olhem como fica. Fica muito larga. Então, para saber a medida, passam pelo centro, pegam a laçada e vão dar um pouquinho de altura. Olhem que a peça está de ladinho. Vejam como eu coloquei. Não está em pé, está assim, deitadinha. E aqui eu vejo se a agulha fica bem retinha. Vejam que está no ponto certo para alcançar o ponto de baixo. Olhem, não está nem muito alta. Então eu passo pelo centro do ponto de baixo, pego a laçada e deslizo logo dentro dessa argolinha. Dou altura e fecho o ponto. Olhem que aqui a lombadinha ficou do ponto certinho, nem muito larga, nem muito apertada. Então aqui eu fecho a carreira. E finalizamos assim a volta número 5. Olhem como ficam os pontos, a parte interna, e vejam que a peça já não está torta como estava antes. À medida que vamos subindo, a peça vai ficando retinha. Olha como está ficando. Aqui, vamos continuar trabalhando seguindo essa sequência. Agora, a volta número 6, vocês vão começar com ponto centrado. Toda a volta, ponto centrado. A volta número 7, ponto fantasia. A volta número 8, ponto centrado. A volta número 9, ponto fantasia. Dessa forma, até alcançar a altura desejada. Eu vou continuar realizando esse processo e já mostro para vocês até que altura e quantas voltas vamos fazer. Já completei a altura da peça. Olha como ficam os pontos. Eu mostro todos os detalhes para vocês. Olha lá aqui como ficam as ondulações, todas bem organizadas, alinhadinhas, e o ponto, tudo está do mesmo tamanho. Olha como fica aqui na parte de trás. Também mostro para vocês onde fizemos o fechamento de cada volta. Olha que não dá para perceber. A peça não fica com uma marca visível. O segredo na hora de fazer o fechamento é ajustar bem o ponto para que não fiquem separações entre eles. Também mostro para vocês a base. Veja como ficou bem firme e completamente reta. À medida que for subindo, veja que a base já vai se alinhando. E na parte interna, veja como ficou. A bolsa tem um espaço muito bom. Claro que se você quiser fazer a bolsa um pouco mais larga, o que deve fazer é fazer a base maior. Trabalhei um total de 17 voltas, fizemos a primeira em ponto baixo e as demais voltas em ponto fantasia. Tem 2 voltas em cada ponto, a de baixo, que é centralizada, e a de cima, ponto fantasia. Então, em cada volta de ponto fantasia, você vai contar 2. Temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E a primeira, 17 voltas. Se você quiser fazer a peça um pouco mais alta, continue trabalhando as voltas, seguindo a sequência. Eu trabalhei um total de 17 voltas, a primeira que fizemos com ponto baixo e as demais voltas. Em cada uma, há 2, uma de ponto centrado e outra de ponto fantasia. Então, você vai identificá-las contando desta forma: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E a primeira, 17. Você também pode se guiar contando as lombadinhas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas, sabendo que em cada uma delas há 2. Então, se você quiser fazer a peça um pouquinho mais alta, vai continuar trabalhando as voltas, seguindo a sequência até chegar à altura desejada? Até o momento, temos 17 centímetros e estamos no último ponto. Vamos fazer o arremate, mas vamos fazer de uma forma diferente, porque vamos continuar trabalhando. 2 voltas com ponto baixíssimo para dar um melhor acabamento à borda da bolsa.
Então aqui temos uma laçadinha na agulha e vamos passar a agulha pelo centro da correntinha, da frente para trás. Olhem, aqui está a primeira. Passamos pelo centro, laçamos o fio, trazemos para frente e agora temos duas laçadinhas na agulha. O que vamos fazer? Vamos deslizar a primeira dentro da que já tínhamos. E aqui já iniciamos o primeiro ponto. Então, passamos a agulha no centro da próxima correntinha, passamos aqui, passamos a agulha, pegamos a linha e aqui deslizamos. Passamos a agulha no centro, pegamos a linha e deslizamos. Deslizamos. Tentem dar um pouquinho de altura à orelhinha na agulha de crochê, para que o ponto não fique muito apertado. Orelhinhas, orelhinhas. Vamos trabalhar um ponto baixíssimo no centro de cada correntinha, até chegar aqui na correntinha. Antes de onde fizemos o fechamento, fazemos o último ponto. E aqui não vamos fechar a carreira, vamos continuar fazendo ponto baixíssimo. Começamos a segunda. Essa já seria a última carreira. Continuamos trabalhando com ponto baixíssimo por toda a borda até chegar novamente ao último ponto. Fazemos o ponto que está antes de onde fechamos a carreira. Percebam que foi aqui onde começamos, deixamos esse ponto e aqui cortamos o fio. Puxamos o fio e vamos fazer o fechamento, simulando uma correntinha. Vejam que trabalhamos até o ponto que está antes de onde fizemos a primeira carreira de ponto baixíssimo. Passamos a agulha não na primeira correntinha, mas na segunda, de trás para frente. Levamos o fio, passamos a agulha novamente no centro da última correntinha. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos bem para que a correntinha fique do mesmo tamanho das outras. Veja que aqui fizemos o fechamento. Veja como ficou então. O fio que sobrou, vamos esconder por baixo dos pontos. Vamos usar uma agulha mais fina para ajudar. Cortamos o excesso, mas antes, aqui embaixo, vocês podem colocar um pinguinho de cola de silicone para evitar que o fio escape. Mais adiante, cortamos e escondemos a pontinha. Vamos colocar o fecho magnético, pegamos a peça e ajeitamos muito bem para que a base fique bem retinha. Aqui escolhemos o lado que queremos. Como do lado direito, eu vou deixar na parte de trás, o lado onde fizemos os fechamentos da volta. Então, esse lado eu considero como o lado direito, ajeito muito bem e localizo o centro. Nesse caso, o centro fica mais ou menos aqui. Pegamos o fecho, a parte mais grossa, e colocamos aqui na parte de trás.
já com o fecho bem posicionado. Vamos costurar com agulha e nylon. Esse processo é bem simples, como se estivéssemos costurando um botão. Então, vamos passar a agulha aqui no primeiro espaço, da frente para trás, com muito cuidado para que ela só saia na parte de baixo do ponto. Se for necessário, girem um pouquinho o ponto e puxem a linha. Vocês vão deixar um fio para fazer a costura no final, então vão passar novamente. E vão para trás. Ajustam bem e voltam novamente. Elas devem sair do espaço. Elas voltam novamente e passam a agulha fora do espaço, porque o fecho deve ficar bem ajustado. Aqui vocês podem dar 3 ou 4 voltas até verem que esse lado ficou bem ajustado. Passam novamente dentro do espaço e levam aqui para trás. Levamos a agulha para trás. E aqui, vocês vão passar para o espaço que está na parte de baixo. Façam 3 costuras, passem para o próximo espaço. Façam 3 costuras, passem para o próximo espaço. Quando chegarmos aqui, eu mostro para vocês como fazer o fechamento total. Terminei a costura. Em cada espaço, vocês devem se certificar, ao finalizar, de que o fecho fique bem ajustado. O que eu fiz foi trazer o fio até o primeiro espaço, onde começamos. Então aqui cortamos e essas pontinhas vamos prender fazendo alguns nozinhos, para que fique bem firme. Escondemos o excesso ali embaixo dos pontos. Cortamos e o excesso, com muito cuidado, vamos queimar. Vamos fazer isso agora. Aqui vamos colocar a outra parte do fecho. Posicionamos aqui no centro. Abrimos e aqui deste lado vamos fazer o mesmo processo. 3 costuras em cada espaço. Garantimos e arrematamos muito bem a costura. Já terminei a costura do fecho. Vejam como ficou bem ajustado. Aqui deste lado, aproveitei para colocar a plaquinha. Vejam como ficou bonita. Vamos fazer o tassel. Aqui eu cortei 6 fios de 35 centímetros de comprimento e aqui tem o sininho. Pegamos os fios, dobramos ao meio. E aqui giramos um pouco. Passamos os fios dentro do sininho. Aqui ajeitando muito bem. Nos ajudamos aqui com uma pinça. Vamos igualar as pontas já. Vamos colocar o mosquetão de coração. Aqui, abri um elo da corrente, usei um alicate para ajudar, assim. E para fechar, vamos usar um pedacinho de trapilho para não danificar a corrente. Já terminamos todo o processo da bolsa. Vou te mostrar o resultado. Olha todos os detalhes. Que ponto bonito. É uma bolsa muito simples, com um ponto lindo. Olha por dentro como ela é espaçosa. De altura, ficou com 19 centímetros
e de largura. 25 centímetros. Essas medidas podem variar dependendo da espessura do material com o qual você está trabalhando, e você também pode adaptá-las dependendo do tamanho que desejar. Se você se pergunta, Mary, posso fazer esse projeto com outro material? Claro que você pode fazer. Pode usar cordão de seda, cordão plano, cordão pipe e também macramê. Pode trabalhar com o material que tiver disponível. A bolsa ficou pesando 480 gramas sem as ferragens. Essa é a quantidade total de material que eu usei em todo o projeto. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado de todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, por favor, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Isso pode parecer insignificante, mas me motiva a continuar compartilhando com vocês um novo tutorial toda semana. E se vocês são novos por aqui, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube avise vocês. Cada vez que postarmos um novo projeto, a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau!